Beleza, pessoal. Começando aí mais uma sala, 23/1. Já estávamos repassando aqui os trades de ontem, né? Então, ó, o JPY pagou e aqui a gente está olhando o NZD. Um ponto que a gente tinha desenhado ontem foi o seguinte, ó. Pernada de baixa, confirmou aqui, fez um movimento de pullback, ó. Não foi exatamente aonde a gente desenhou, mas a estrutura que a gente desenhou aconteceu, né? Fez a pernada de baixa, voltou para fazer o pullback, ó. Venda nesse ponto, sair daqui, ó. Ele continuou, veio buscar patamares mais baixos, provavelmente aqui era VWAP, que eu tinha marcado, também pagou, só que demorou um pouco mais, né? Tem que ter dormido posicionado ali. Mas o ponto de entrada, é isso que é importante. O ponto de entrada, ó, seria a VWAP do topo anterior, e observe, tamanho do nosso risco, tá? Teríamos ali, entrando no N2 na VWAP, vou trabalhar com risco aqui um pouco maior, 30 pontos, que já é bem alto ali, olhando aqui de longe, né? Vai vir buscar ali 114 a 200 pontos, tá? Então, um gerenciamento bem interessante, e ali foi na mudança, né? Na estrutura ali. Como que é importante a gente validar isso aqui? Porque isso aqui vai trazendo validação, experiência, né? Aquela informação de que aguardar esse movimento, ó, é sempre muito interessante. A gente tem um risco-retorno muito favorável, tá? O STCHF, ontem a gente não conseguiu pegar a compra no momento que ocorreu, se não me engano foi bem aqui ou aqui. O mercado esticou até as médias, depois voltou. Aqui não teve entrada. GPP teve uma venda na continuidade, essa aqui foi uma entrada a mercado, não vou falar muito, mas é a mesma coisa. Então, o interessante seria aguardar o movimento de pullback. Aí, ó, pernada, movimento de baixa, a gente entendeu que estava no movimento de aceleração, voltou para fazer o pullback, bem aqui, ó, e rompeu novamente. Tá? Então, a venda, esse desenho que a gente fez aqui, ele ocorreu bem aqui, ó, tá? Voltou para fazer o pullback e continuou o movimento de baixa. Ela, peraí. Áudio SD. A gente estava com viés de venda, né, como estava na NZD, entre outros, porém o robô ele tinha projetado tendência de alta e a gente acabou deixando habilitado ali a compra, infelizmente estopou, mas a todo momento eu estava mencionando para vocês a ideia de quando ele falha a linha do high, normalmente ele busca a VWAP. Quem seguiu essa orientação pegou a venda e saiu também positivo, tá bom? O STCAD. Ontem a gente analisou a estrutura de alta, o mercado foi, realmente subiu, beleza. Ouro. Tinha a comprinha ali, se tivesse segurado a comprinha na STR Lines, teria dado gain. E aqui eu fiz uma venda na linha de Nova York e esqueci de proteger depois que a gente fechou a sala. Se eu tivesse protegido, tinha saído no 0 a 0, mas ele foi lá, violinou e depois foi andar na direção que a gente tinha mencionado, né? E por último aqui, EURUSD, mesma coisa, né? Mercado fazendo a estrutura de baixo, que a gente não operou. Deixa eu ver. Ah, não, teve uma vendinha ali também, ó, na continuidade. Pagou aqui hoje, né? Um show de bola. Essas foram as entradas de ontem, né? As leituras, o que a gente viu ali de possibilidade. Então, vamos lá. O que que nós temos para hoje? O mercado, a princípio, bem lateral, tá? Eu preferi revisar ali para a gente ir validando essas informações, orientações que a gente vai passando, tá? Vou dar uma olhada no calendário econômico antes de abrir aqui para a gente começar a operar. Daqui a 20 minutos tem notícia de alto impacto nos Estados Unidos, tá? Pedidos iniciais por seguro-desemprego. Vai ocorrer daqui a 20 minutos. Alto impacto, tá bom? Então vamos ter cuidado aí. O mercado ele pode movimentar ali de uma forma mais intensa. Do gráfico.
Deixa eu colocar. Lincoln Monitor. Coloquei isso aqui. Minutos. Fernando, se você mandou no formulário, libera imediatamente. Você já mandou no formulário? Deixa eu ver o nome do template aqui certinho. M2Bot V206. Bot V206. Show, agora sim. Deixa eu ver aqui agora. Meu filho não tá abrindo. Estava só mandando aqui uma informação para o Jean, mas a gente abre aqui manualmente, não tem problema não, tá? Não sei se foi algo do meu computador. Vamos lá, primeiro aqui que está aparecendo para a gente, Bitcoin. Vou abrir aqui o Bitcoin M15, carregar o template, habilitar o Auto 1. Pessoal, Bitcoin aqui, tendência de baixa, projetada ali pelo monitor, tá bom? Estrutura de baixa, ok. Então, a primeira coisa que a gente vai entender é o seguinte: mercado nessa pernada forte de baixa, tá? Mercado vindo ali muito forte. Então, o que que acontece? Vocês conseguem compreender que o mercado ele já fez uma pernada muito forte e aqui do lado tem região de fundo? Aí temos mínima da seção asiática, linha de PV, né, projeção de VWAP. Normalmente, nesse cenário, eu evito entrar a favor da tendência, mas também não busco reversão, né? Não busco a reversão já. Um exemplo, não compraria aqui, né? Falando de padrão, ó, tem esse fundo anterior, falha de fundo, isso aqui é padrão de compra.
tá? Eu também não vou sair comprando achando que vai reverter daqui, tá? Pode ser apenas um pullback, tá? Então, o que que eu gostaria de observar aqui? Eu, Lincoln, aquele desenho que a gente fez no, no euro ontem, né? Nos pares ali, euro, áudio, USD, eu aguardaria esse tipo de movimento aqui, ó. Um rompimento desse topinho aqui seria bem interessante para confirmar uma quebra de estrutura mais forte. Ó, o back e aqui uma nova compra. Aí eu cogitaria a compra aqui, ó, tá? Eu ficaria atento mais a esse tipo de informação, se eu fosse comprar. Pode comprar aqui embaixo? Até pode acontecer, mas aí são scalps, tá? Movimento curto. Então, vamos lá. Pensando em continuar o movimento de baixa, entendendo que o mercado está mais vendedor, vamos trabalhar com essa região aqui como possível região de resistência, tá? Propriedades, colocar aqui um Brown e uma VWAP nesse topinho anterior, ok? Então, tendência de baixa, forte movimento ali na tendência de baixa. Essa região aqui de cima, ó, entre essas duas VWAPs, é o ponto mais interessante para a gente buscar por vendas. Enquanto não chegar ali, a gente não faz nada, tá? O SDCAD, 15 minutos. Não, o SDCAD teve uma compra ontem que pagou agora também. Acho que a gente tinha falado. Acho que a gente tinha falado sim. Beleza. Ó, o SDCAD mostrando ali tendência de alta, né? 65% de ser uma tendência de alta, com uma força de 59%, com baixo nível de possível exaustão, tá? Aqui, pessoal, eu só não gostei desse cenário aqui, ó, tá? Olhando no macro, se a gente pegar esse topo aqui, ó, essas regiões de topos anteriores, a gente tem uma zona de resistência interessante aqui em cima, e olhando aqui para o lado, nós temos essa região de suporte. E o mercado inicia esse movimento de alta. Então, o que que acontece? Para mim, está nítido que isso aqui pode ser uma acumulação para ele continuar subindo, tá? Só que, quando a gente olha de perto, a gente está falando de uma acumulação na região de resistência. Então, o que que acontece? Eu sou muito cauteloso em relação a buscar por compras aqui. Pode acontecer? Pode. Eu teria uma compra aqui no N1, né? Teve esse movimento aqui de pullback na média, com linha de Londres. Então, o preço, ó, tentou romper, falhou, e aqui poderia dar uma compra no N1 de continuidade, tá? Só que eu sou muito cauteloso. Eu não gosto de operar comprado nessa região. Então, pensando ali em, uma entrada mais conservadora, eu cogitaria a compra só aqui nesse ponto, tá? Pessoal, aí é o seguinte, como nós temos divulgação de dados econômicos daqui a pouco, eu vou botar minha tela operacional, o padrãozinho ali, que eu costumo operar no dia a dia, porque por agora não adianta a gente colocar ali, ficar fazendo análise de inteligência artificial que vai vir pancadaria, né? E aí a inteligência artificial normalmente sinaliza para a gente ter cautela, aguardar a divulgação de dados econômicos para tomar uma decisão melhor, né? Então, como é daqui a 10 minutinhos, a gente já entra no range de notícia, ou seja, não opera mais. Então, vou colocar aqui nossa telinha operacional, pelo menos para observar. Então, minha tela operacional é primeiro o euro, segundo o SDJPY, terceiro o Shell,
quarto SDCAD, que já está aqui, quinto Bitcoin, e por último, áudio SD. Áudio SD é que esses últimos dois eu sempre. Euro SD ou SDJPY, SHA, SDCAD, Bitcoin. Se eu não me engano, é áudio SD sim. Que esse último eu sempre deixo como o descartável, né? Bom, deixa eu ajustar aqui, botar aqui pro lado. Então, enquanto a gente aguarda, ó, Euro SD, vamos dar uma olhada no gráfico diário. Força compradora, nosso melhor ponto de compra aqui seria essa região. Temos uma resistência interessante aqui no gráfico diário, né? Que se a gente olhar para cá, ó, uma região interessante de venda. Ok. E aqui um ponto de compra seria aqui. Mas vale a pena observar o seguinte, ó. No decorrer dessa semana, pode ser que a gente presencie um padrão de devolução, tá? Vamos observar isso aí. Então, em M15, vou habilitar o Auto 1. É, está bem difícil de se operar, hein? Bem difícil. Então, ó, vou marcar mais uma linha aqui no dia de hoje. Vou pegar, basear mais com os fechamentos. O mercado ele veio, faz essa estruturazinha. Daqui ele rompe o topo anterior. Vamos desmistificar isso aqui. Aqui tem um movimentozinho de pullback, mas é muito curto. Eita. Quanto mais eu estudo, mais. Euro não tá fácil de se operar, não. Vou ficar quietinho aqui com euro, tá? Por que que não tá fácil de operar? Viés do gráfico diário é igual venda, tá? Aqui próximo dessa região é venda. Só que aqui embaixo tem uma VWAP do diário que pode sinalizar compra. Eu gostaria, tá? Para mim, pensando em segurança, como eu não consegui pegar a falha aqui em cima, nessa região, eu gostaria de pegar a continuidade aqui por baixo. Então, para mim, faz mais sentido o dia de hoje, um exemplo, ele fechar aqui por baixo e amanhã eu pego venda aqui, ó. Quando o preço tentar romper e falhar, eu pego essa venda aqui, tá? Para mim é muito mais simples pegar essa venda para amanhã. Consigo ver facilmente isso aqui. Mas aqui hoje está bem difícil, tá? Por quê? Enquanto ele estiver acima dessa linha, que é uma VWAP do candle diário, ele está com força compradora. Ah, Lincoln, mas tem resistência ali. Sim, mas o mercado ele vem de uma falha de fundo e aqui por cima é mais força compradora. Aí nós temos fundo aqui, fundo duplo aqui na região de RP, low da seção asiática, e o candle atual está retornando acima da mínima do dia anterior, mostrando que esse ponto aqui é um bom ponto de suporte, mostrando força compradora. Porém, tem VWAP não, médias, né? Tem as médias ali que é ponto de pullback, que pode dar venda, tá? Então, muita indecisão, a gente vai ficar quietinho. O STJPY, gráfico diário. Quem anda ouvindo esse carinha. Gosto muito de observar isso aqui, ó. O mercado ele já pagou o alvo, normalmente ele tende a pagar, porém ele está respeitando aqui, ó. Temos um ponto de resistência aqui por baixo desses últimos dias, ó. Bem interessante, tá?
Então, vamos lá, descendo para 15 minutos. Vou habilitar o Auto 1. Aqui já fica nítido essa estrutura de baixo, tá? Então, aqui, ó, buscar por PB, que seria pullback, de venda. Pronto. Basicamente, VWAP nos topos anteriores, deixa habilitado venda. Só isso. Pronto. Ouro. Gráfico diário, ele rompe uma região importante, né, que a gente já vinha observando. Ó, ele rompeu aqui, a gente pegou uma compra bem interessante, né? Deixa eu ver aqui. Ó, essa comprinha aqui antes de ontem, né? Ficou bem legal. E aí o próximo ponto de resistência que nós temos é esse aqui de cima, ó, onde aconteceu essa falha. Então, ó, rompeu. Após o rompimento, ele pode voltar para fazer um pullback e continuar o movimento de alta, tá? Como ele pode fazer esse pullback e aqui, ó, ele está abaixo das mínimas, eu vou colocar aqui uma região de possível pullback, tá? Tem essa região aqui que é a VWAP. Se eu habilitar o Auto 1, ele pinta como Fair Value Gap, tá? Então, o que que eu posso observar no dia de hoje? 15 minutos do ouro. Acredito que ele venha buscar essa região e essa região seja uma região de ponto de atenção, aonde ele pode reverter daqui e subir novamente, ou ele despenca, né? Aqui eu vejo essas duas possibilidades, tanto cair quanto subir. Para mim, o ponto de decisão é ali, é onde vai ter a decisão realmente de fato do qual movimento vai seguir. Nesse momento, para mim, a ideia é mais venda. Ah, Lincoln, posso vender na hora da notícia? Não, pelo amor de Deus. HP11 é porque foi rápido mesmo, tá? Botei VWAP nos topos anteriores e o viés é venda, tá? Aí eu buscar por pullbacks de venda aqui no STJPY. Estava bem nítido ali a direção e o que pode acontecer. Aí, seguindo o que a gente busca operar, falha na linha do high, a gente sabe que o preço tende a buscar a VWAP do diário, tá? Então, qualquer pullback de venda, a gente pode colocar ali como um possível alvo a VWAP do diário, do dia anterior, tá bom? O STCAD foi, o SD Shao já foi, agora o STCAD. O STCAD a gente tinha compra, né, pelo monitor de tendência. Não vou operar comprado aí, vou aguardar a notícia. Se ele fecha aí abaixo da linha do high, para mim, linha do high é ponto de venda, eu cogitaria a venda, mas aí eu estou indo totalmente contra o mercado. Bitcoin a gente também já analisou, né? A gente já viu ali que a estrutura é de baixa, então interessante seria buscar pullbacks também de venda, porém a estrutura já está muito esticada. E aqui é uma região onde pode ocorrer possíveis compras. Eu vou deixar até destacado isso aqui, ó. Não vou pintar de azul. Deixa eu ver, eu posso até pintar no azul. Midnight Blue? Posso. Acho que não vai confundir tanto vocês. Mas eu vejo isso aqui como um ponto de suporte, tá? Então, ter cuidado ali. Deixei a VWAPzinha habilitada, botãozinho de venda, né? VWAPzinho dos topos anteriores e vamos observar. E por último aqui, áudio SD. Gráfico diário. Áudio SD bem parecido com o euro, né? Vamos ter cuidado aí. Tem uma falhazinha de fundo, ó, possível pullback no candle de força. Aqui o movimento atual. O que que falta no dia de hoje? Ele já fez a negação da VWAP. Tudo indica que ele pode vir buscar aqui a linha do high. Então, ó, vou marcar essa região entre o fechamento e o high como um ponto de atenção.
uma possível região de resistência, tá? E aqui embaixo, suporte. 15 minutos. Ah, acabou de sair o dado, né? Pessoal, te dar uma olhada ali. Vamos observar como o mercado se comportou. Saindo dado econômico agora. Ó, Bitcoin, o SDCAD, o GBP não está na tela. Mas vamos ver como que vai ser a movimentação na hora da notícia aí. Saindo uma notícia de impacto, de alto impacto, né? Aqui ele fechou acima, dando compra, beleza. Era o esperado. Se ele fechasse acima, era o esperado. Eu só cogitaria a venda se ele fechasse abaixo. Áudio SD não teve nada demais, então vamos continuar aqui. Pensei que ia movimentar bem mais. E ali é o áudio SD, suporte e resistência definidos. Para mim, o viés aqui agora é de uma possível movimentação de alta para tentar vir buscar essa região do high, tá? Essa regiãozinha ali de cima, tá? Então, o que que falta aqui acontecer para a gente ter mais confiança? Ó, um rompimento dessa região, essa regiãozinha de topo. Então, nós temos essa máxima aqui e essa região de fechamento. Eu sempre gosto de observar os dois, tá? Então, a gente precisa de um rompimento desse ponto, que aí vai confirmar topos e fundos ascendentes, e nesse movimento de pullback após o rompimento, a gente cogita a compra. Esse pullback, o interessante seria acontecer aqui por cima, tá? Acima dessa região de VWAP e linha da Ásia, tá? Então, esse pullback aqui seria basicamente isso. É como eu iria observar a compra. Enquanto ele não fizer isso, eu só posso cogitar compras próximo a fundos anteriores, tá? De qualquer forma, vai ser próximo aos fundos, né? Ó, se a gente colocar VWAP aqui, ó, se a gente marcar possíveis pontos de pullback, a gente sempre vai se basear na VWAP, tá? Mas a gente precisa dessa estrutura para confirmar a reversão. Ah, Lincoln, pode acontecer a reversão de agora? Pode, tá? Mas se você for pensar em reversão a partir de agora, de qualquer forma, você vai cogitar compras. Ó, Fair Value Gap é um gatilho de compra e falhas aqui na N2, né? Na linha do IRP e Londres. Seriam as únicas maneiras de operar de acordo com o método, tá bom? Então, pessoal, aproveitando aqui, ó, como liberou o GBP, eu não estou entendendo por que que o meu não está indo. Opções, aqui tá, janela, ajuda. Acho que eu já estou na versão mais recente. Tá. De qualquer forma, vamos lá. GBP. GBP USD, 15 minutos, alto um, dando padrão de compra. Ahn, né, dando força compradora, melhor dizendo, né? Não tem o sinal ali de pullback que habilitaria a nossa compra. Então, pessoal, embora ele tenha rompido forte ali, a compra, ela é bem arriscada, tá? Eu prefiro, eu vou fazer o seguinte, eu vou aguardar dar a setinha de pullback. Assim que der a setinha de pullback, eu cogito alguma coisa. Fora isso, não vou pensar em nenhum de continuidade por enquanto não, tá? Vou guardar um movimento de pullback mais interessante. Então, estou de olho aqui no monitor do lado, tá? Ó,
mais uma vez, validando aquilo que a gente sempre fala, tá? Por isso que eu tenho muito respeito à linha de RAI. Falhou a máxima, cravou alvo na VWAP. A gente colocou ali as VWAPs para cogitar pullback de venda. O preço não voltou, acelerou devido à notícia, mas isso aqui é sempre importante a gente observar, tá? Porque quem estava mais cedo no mercado, se viu o preço falhando aqui, fez fundo, topo, fundo mais baixo, fez esse topinho aqui mais baixo que esse topo anterior, no primeiro sinal de falha, ó, olha o engolfozinho aqui, ó, voltou no ponto de pullback, falhando o rompimento das duas VWAPs, venda aqui e venda aqui, ó, dois pontos de venda. Pegaria a venda aqui, stopzinho atrás da linha de Londres e ó, cravo o alvo lá na VWAP, tá? Então seria a maneira de aproveitar aí. Miguel, posso sim. Vamos lá. Ouro. Vou solicitar análise aqui da IA, então. Engraçado. Tá nítido pra gente uma tendência de baixa. O ouro ele mostra a tendência de baixa aqui, ó. Só que por algum motivo, por alguma divergência, aqui, ó. Bull e H4 comprador, M30 vendedor. Quando tem essa divergência, ele não deixa pintado. Vamos lá. Leitura do Shaw aqui, ó. Analisando os indicadores técnicos como média de 50 períodos e considerando que o VIX e outros índices não mostram variação, a probabilidade maior é de um movimento de pullback para baixo. Isso sugere que o mercado pode estar se preparando para testar novamente os níveis de suporte com base nessa análise técnica e nos padrões recentes. A tendência é de leve baixa, projetou 62%, essas airlines esses pontos indicam locais estratégicos para entradas em vendas, visando capturar o movimento de reversão após um possível pullback, tá? Isso aí, eu e a IA estamos de acordo, tá? Para mim é venda até ali embaixo mesmo. Beleza, Miguel? Maravilha. Eu, no meu estudo aqui, ó, o ouro ele vem buscar essa região de PV. Na verdade, eu coloquei um candle V aqui no gráfico diário, tá? Ó. Ele pode estar se preparando aqui para voltar nesse candle V, que é um candle V de Fair Value Gap, tá? Mas ele pode também, outro possível movimento, aí a gente precisa de fechamento, não dá para dizer nada agora. Outra possibilidade é um engolfo de baixa, falhando essa região, e amanhã faz o N1 de continuidade e vem aqui, ó. E aí vem buscar essa linha de suporte. Quem dera, né, Miguel? Quem dera. Ele está numa região que pode acontecer isso? Tá. O negócio é ter disposição para segurar isso tudo, né? Mas excelente, deixa eu ver. Ó, compartilhar aqui, pessoal. Miguel entrou vendido, tá? Você entrou vendido. Peraí. Entrou vendido nesse pullback aqui, Miguel. Fez o fundo, confirmando, né? Na hora que ele fez o pullback, excelente, excelente. Muito bom, muito bom. Uma entrada a favor do movimento, cara, excelente.
Como o STJPY já pagou o alvo, eu vou deixar o nosso monitor aqui para vocês observarem, tá? Pessoal, deixa eu só pegar mais uma aguinha enquanto a gente espera ali os novos candles, né? Vou pegar uma aguinha porque tá quente. Tô de volta, pessoal.
Deixa eu ver trade. Beleza, pessoal. Então, ó, acabou de virar ali. O SD-Card, por enquanto, sem nenhuma entrada, tá? Vamos pensar sempre no arroz com feijão. Por enquanto ali, sem entrada sinalizada pelo monitor. Então, vamos lá, eu vou começar a solicitar algumas análises aqui. Deixa eu ver quais estão mais interessantes. Euro não tá legal. O problema é que o STJPY acabou de pagar alvo agora. Não é tão legal a gente ficar posicionado aí. O ouro a gente já fez. Vou solicitar no SDCAD, tá? Vamos ver se ele habilita a entrada aí nesse. Rompeu, fez pullback. Aqui seria uma compra na continuidade, tá? Então, estou buscando ali a inteligência artificial para ajudar a validar essa entrada de N1 aqui, ó. Mostrou tendência neutra, tá? Não tá legal pela inteligência artificial. A gente não vai fazer a entrada. Bitcoin, vou solicitar análise ali. Como eu falei com vocês, ele está bem esticado. Para mim faz sentido eu começar a buscar visões que me remetem um pouco de compra, mas não pensar em reverter totalmente, tá? Mas o Bitcoin, ó, beleza. Aqui o Bitcoin, ele já me traz uma visão ali de possível reversão. Então vamos lá, ó. Bitcoin, com base nas análises técnicas dos gráficos nos períodos de M15, 30 e H1, identificamos uma tendência de alta nos tempos gráficos analisados. A formação dos candles sugere um pullback iminente em uma resistência rompida, o que reforça a probabilidade de um movimento de alta. As ferramentas técnicas, como IFR e média de 50 períodos, corroboram essa análise, indicando que a força compradora está prevalecendo no mercado. Portanto, a probabilidade de alta é de 67%, indicando um cenário favorável para a entrada compradora nas T-Lines. Esses pontos de entrada são recomendados para capturar o movimento esperado de alta após um pullback, aproveitando a volatilidade e a dinâmica atual do mercado. Então, pessoal, ó, voltando aqui para o gráfico, né? Estou desabilitando o botão de sell, vou tirar aquelas VWAPs ali. Aqui é a região onde a, a inteligência artificial projetou para a gente um possível ponto de compra, tá? Vai depender desse candle aqui, como ele vai se comportar. A princípio, ele já está esticando com mais força, né? Áudio SD, a gente já fez um estudo, então eu vou fazer o seguinte. Euro SD aqui na minha tela operacional, pessoal, eu estou substituindo pelo GBP USD, tá? Por quê? O GBP USD, ele está marcando compra para gente, tá bom? Então, para a gente ficar com um número interessante de ativos, né? Para a gente observar melhor, eu vou deixar assim. Então, ok. Vou solicitar a análise da inteligência artificial e vamos ver. Eu achei uma troca boa. Então, o cenário aqui não está legal para mim. Ó, beleza. Ele projetou compra lá embaixo. Então, vou deixar habilitado aqui as lines e vamos observar a análise, né, da inteligência artificial. Analisando os dados técnicos e a movimentação dos preços, o gráfico M15 do GBP mostra uma tendência leve de alta, com topos e fundos ligeiramente ascendentes. A média móvel exponencial de 50 períodos está atuando como suporte, sugerindo continuidade da tendência. No entanto, a ausência de grandes velas indicativas sugere cautela. As formações de velas não sugerem padrões significativos de reversão, mas o mercado pode estar respeitando as áreas de suporte e resistências identificadas.
Então, aqui ele projeta 67% de chance de alta. Recomenda-se buscar entradas em pullbacks próximos a esses níveis de suporte, especialmente se formarem padrões de velas como martelos para confirmar a entrada. Então, pessoal, ele não está sinalizando compra para a gente aqui em cima, tá? Padrões de compra são nas Lines e a gente pode, pensando em pullback, seria trabalhar ali com o VWAP de fundos anteriores, ok? Então, coloquei aqui nesses três fundos para a gente observar. E aí, vamos aguardar. Nesse momento, a gente tem um padrãozinho de falha de rompimento e pode ser que o preço retorne para pagar aqui nessa região, tá? Região de topo duplo, máxima da seção asiática, candle de força, seguido de um candle negativo. Se esse candle fechar abaixo da VWAP desse candle de força, no próximo candle a gente tem até um scalperzinho na venda da VWAP desse candle até a linha da ASI, mas só no próximo candle. Nesse candle atual a gente fica de fora, tá? E aí ele chega ali embaixo e dá compra, tá? Deixa eu dar uma olhada ali. Boa, Miguel, deixa eu dar uma olhada ali. Aí a gente entrou num campo ali que eu não entendo muito bem. Um, dois, pernada dois mais alta, três uma correçãozinha curta e quatro, cinco. Aí entra o movimento ABC, né? De novo. Fica bem interessante. Ele falhando ali em cima, um retorno nessa regiãozinha, ou aqui, né? Tá bem interessante. Mas essa parte de ondas de Elliott, eu acho muito subjetiva a contagem das contas. Eu sou muito literal. E aí, quando a gente fala de contagem de ondas, eu me perco, sendo bem honesto. Segurou no order block. E isso aqui é outra coisa que eu não pego muito bem no SMC. Você tem essa pernada de alta, né? Aí o interessante seria você buscar sair daqui. Mas aí se você consegue, se você começa a olhar, ó, o cenário anterior, né? Para mim faz mais sentido buscar aquele order block lá de baixo. Mas a saída interessante seria aqui ou nesse POI, né? Até ele reverter de fato. Muito bom. Excelentes leituras aí. Vendido e saiu. Excelente. Boa tomada de decisão, tá, Elvis? Excelente tomada de decisão, tá? No Bitcoin, como a gente falou, mercado esticado. A venda foi muito boa, tá corretíssimo. Só que aí a venda aqui foi num ponto excelente, o mercado tentou romper fundo, falhou, e aí nós temos mínima da seção asiática, né? Projeção de VWAP. O mercado começa a marcar esse fundo. Ó, aqui, no início da aula, a gente já falou, ó, isso aqui é um possível padrãozinho de compra. Aqui eu estava vendo compra para voltar aqui em cima. Não digo que iria reverter, né? Para mim, a reversão mais interessante é um pullback após ele romper tudo isso e voltar. Mas aqui a gente já via ali uma possível região de compra. Então, sua tomada de decisão foi muito boa. Se você conseguiu compreender isso aqui ainda dentro da operação e zerou, muito bom você ter saído manualmente antes de estopar. Pessoal, vou guardar o Kendo aí de 11 horas, tá? Aqui a gente está em um momento bem difícil, tá? Bem difícil aí.
Teve o SDCAD dando a continuidade na compra, né? Mas a inteligência artificial não projetou nada interessante para a gente, mas seguindo o monitor de tendência, era uma continuidade. E no resto aí, vamos aguardar mais um pouco. Então, o STJPY, como ele já pagou a operação, né? Eu vou deixar aqui o monitor por cima para a gente ir observando o monitor para ver se ele dá algum indicativo de pullback para a gente aproveitar alguma entrada, tá bom? O CHF, o SCHF, por enquanto não, mas a gente pode abrir, não tem problema não. Posso colocar ele no lugar do STJPY. Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu colocar ele no lugar do STJPY. O STJPY, por enquanto, não tem, não tem entrada, né? Deixa eu colocar ele aqui para o final, minimizar ele. Show de bola. Então vamos lá. M15. Aqui não tem uma definição clara do que pode ocorrer no monitor. Então vamos habilitar o Auto 1. Vou solicitar análise da inteligência artificial. Mas é sim, um pullback interessante, M15, hein? Enquanto a gente aguarda ali, a gente dá uma olhada no contexto. Falhou a região de suporte, fez uma quebra de estrutura, rompeu. Pullbackzinho bem interessante. Bem interessante. Então, né, vamos lá. Ó. Com base na análise técnica e nos tempos gráficos maiores, a tendência predominante no momento é de lateralidade, uma leve predisposição para alta. A probabilidade de um mercado realizar um pullback positivo na T-line de alta é de 61%. Isso se deve ao fato de que o mercado tem rejeitado consistentemente fundos recentes, e a oscilação em torno do preço atual sugere que o suporte está se fortalecendo. As T-lines devem ser colocadas para aproveitar potenciais pullbacks, especialmente em um cenário de rompimento de resistência. Então, aqui ele projetou esses dois pontos, e aí a gente retornando para o gráfico, temos essas duas T-lines aqui. Pensando que o mercado ele rompeu essa linha do high, volta para fazer esse pullback e rompe aqui de novo, pensando nesse movimento, o mais interessante seria colocar também, ó, VWAPs nesses fundos anteriores, tá? E observar esses pontos como possíveis pontos de pullback, tá? Seria interessante. Aí, eu faço só uma ressalva. Aqui nós temos um ponto que eu respeito muito, que é a linha do high, tá? Então, sendo bem honesto para você, eu aqui, pensando em compra, talvez não seja tão interessante ele retornar nesses pontos. Se ele retornar nesses pontos, a gente tem uma falha de rompimento de topo, e aí ele pode vir buscar essa linha de VWAP do diário. Para mim, o mais interessante seria ele segurar nesse fundo aqui, ó, com médias e VWAP. Até essa última VWAP aqui é ok, tá? Seria interessante ele segurar aqui, fechando candles positivos. Então, imagina, esse candle atual ele faz o seguinte: deixa esse pavio, ele consegue fechar positivo aqui. Próximo candle, talvez trabalhar com uma T-line nesse ponto, e na VWAP aqui, trabalharia com essas duas T-lines e cogitaria essa continuidade de movimento. Mas se ele fechar aqui por baixo, quando o preço chegar nessas regiões de T-line, o interessante é aguardar o movimento de falha, tá? Então, imagina, o preço está caindo, caindo, caindo. Espera dar um gatilhozinho, né? Ó, um gatilhozinho aqui positivo.
Começou a fechar candles positivos, aí já começa a ficar interessante. Uma coisa que eu tenho observado muito é, chegou nesses pontos, mesmo que você não entre aqui na Trline, é muito bom os padrões de engolfo, tá? Se a gente observar ali um engolfo de alta, né, que seria basicamente isso aqui, ó, essa compra nesse candle seguinte tem sido muito assertiva, tá? Então, se for comprar na Trline, eu aguardaria um padrãozinho parecido com esse aqui, tá? Olha, acabou fechando ali por baixo, para mim isso aqui é venda, tá? Nesse momento, a gente está num momento vendedor, e aí aguardo o preço vir buscar essa região de Londres, Ásia, é uma região de possível pullback. Então, GBP, a gente tem, pela inteligência artificial, compra, mas aí as Airlines estão um pouco mais abaixo. Pessoal, pode ocorrer, como nós temos um candle de força, pode ser que ocorra a compra aqui, ó, tá? Na VWAP desse candle de força, pensando em continuar o movimento. E também tem as médias aqui, ó. São dois possíveis pontos de pullback para ele tentar fazer um pullback e continuar. Aqui ele já fez o toque na VWAP e está querendo romper. Não teria como entrar no N1, né? Ele teria que ter feito ali um testezinho para baixo. Como ele já rompeu, já violou a máxima, esse N1 aqui já não é tão interessante. Talvez aguardar um N2 aqui, ele tentar romper e voltar. Um pouco mais arriscado, mas seria, mas tem que ter cuidado com essa região de topo anterior. O contexto em si não está tão interessante, né? A gente já tem essa regiãozinha de topo, então o ideal era aguardar realmente o pullback mais abaixo. O SDCHF a gente acabou de falar. Ouro, ele veio numa pernada forte de baixo, tá? A estrutura ali, ele está mostrando um filtro multitendência não está alinhado, mas aqui na inteligência artificial ele projeta venda. E aí a gente tem que aguardar essas duas T-lines ali, né, que ele projetou para a gente, para pegar um pullback de venda, tá? Então, vou aguardar ali para ver como o preço ele vai se comportar. No momento, a gente tem uma falha de fundo, né? O preço ele tentou romper ali, ó, o preço tentou romper esse fundo, fecha com um candle de engolfo de alta, porém a gente tem o IRP e linha do low como pontos de resistência. Então, não vou me precipitar em passar essa compra aqui para vocês, tá? Seria mais interessante se esse candle anterior ele tivesse engolfado e fechado aqui em cima. Aí sim, essa compra aqui seria muito melhor para talvez retornar nas médias, falhar, né, fazer o pullback que ele tem que fazer e depois continuar abaixo, tá? Então, não vejo nenhum padrãozinho de venda aqui nesse candle também para seguir ali a leitura da inteligência artificial. Interessante aguardar um pouco mais acima. O STCAD ele não está mais sinalizando compra, tá? Na força que ele estava sinalizando para a gente. A inteligência artificial projetou tendência neutra. Como eu falo para vocês, essa linha do high, eu prefiro sempre pensar em venda. E aqui, ó, tivesse chego um pouco antes, se bem que não teve o N1, né? Mas, ó, candle de engolfo, esse candle aqui habilitaria uma venda. O stopzinho seria aqui atrás, ó. Retorno, linha da Ásia e Londres como primeiro ponto. Mas vale a atenção para o seguinte, quando ele falha aquela regiãozinha de topo, normalmente ele crava alvo aqui, hein? Então, quem está pensando em compra, vamos aguardar o movimento de falha aqui agora nesse movimento de pullback. Então, ó, vou tirar um pouco o zoom, vou colocar uma VWAP nesse fundo anterior aqui e uma nesse fundo aqui que se destaca, tá? E vou observar para ver se o mercado ele vai respeitar. Nesse candle atual é só venda. Bitcoin. Pessoal, Bitcoin a gente tem compra pela inteligência artificial e aqui no monitor, na hora ele estava sinalizando venda, tá? Então agora ele já está neutro ali e aqui eu vejo uma possível compra, tá? A compra projetada pela inteligência artificial era um pouco mais abaixo, tá? Acabou saindo ali as Starlines.
tá? Mas estava aqui embaixo. Então aqui, ó, na linha de Londres, pode ser que ocorra um movimento ali de N1 de continuidade, tá? Não tá aquela coisa de livro, o interessante seria agora aguardar essa pernada de alta, movimento de pullback, provavelmente ali até a abertura de Nova York ele faça ali um pullback, e aí, após a abertura de Nova York, a gente pega essa compra. Para mim era mais interessante aqui em cima, mas pelo jeito pode ser que já comece daqui. Essa pernada maior, pode ser que ela dê uma condição de entrada já nessa região, tá bom? Lembrando que é uma operação, ainda é uma operação contra a estrutura maior. O mercado está bem esticado, tá? Mas está nitidamente numa tendência de baixa. Tem uma falha de fundo, ok, mas os topos anteriores ainda não foram rompidos. Tem esse aqui, né? Mas esse aqui, ó, que a gente tem um alinhamento bem interessante, ele já está nessa região. Então a gente tem que ter cuidado, tá? Áudio SD, ele fechou rompendo, né? Ó, ele fecha rompendo aquela região de topo anterior, ele já faz um pullback, já faz o N1 de continuidade para vir romper. Aqui a estrutura é de alta. A gente estava aguardando movimentos de pullback nas VWAPs, Londres e RP, tá? Então vamos aguardar aí, mas a princípio a nossa leitura é de alta, tá? Aqui eu vou solicitar a análise da IA. Na hora que a gente ia solicitar, tinha a notícia de 10h30, a gente não fez a entrada. Não fez a solicitação, melhor dizendo. Acabou de girar aqui para gente. Tendência compradora. Ó, ele já projetou essas duas T-lines nesses pontos de compra. Então, vamos lá. Ó. Analisando as tendências nos gráficos de maiores time frames, como o M30 e H1, percebemos que há uma manutenção de estrutura de alta leve, com topos e fundos ascendentes nos candles recentes. Com base nesse comportamento, a probabilidade de continuação desse movimento em pullback na T-line é de 68%. Assim, a tendência atual se configura como alta nos tempos analisados. Essas são as duas T-lines que ele projetou. Então, é aquilo que a gente já vem aguardando mesmo. Aguardar um movimento de pullback, né? Até um momento aqui, ele mostrava força vendedora, né? Uma estrutura mais vendedora, melhor dizendo. Até esse momento aqui, tínhamos força vendedora, entrou esse fair value gap e rompeu. A gente estava aguardando o rompimento desses topos aqui, já que ele rompeu, aguarda o movimento de pullback e a gente pega a continuidade. Nesse candle que fecha rompendo, já seria um N1 de compra, tá? Mas vamos aguardar ali. O STJPY, né, eu sempre respeito quando o preço chega aqui na VWAP, né, após a falha de topo, eu sempre respeito ali essa região, porque é um ponto de suporte bem interessante. Deixa eu dar uma olhada. Vamos aguardar aí o próximo candle. Ah, tem um novo ativo aqui, ó, dando sinal pra gente, tá? O S500. Deixa eu abrir aqui. O S500 dando sinal não, né? Ele pintou aqui de verde, melhor dizendo, dando ali um possível direcional de alta, tá? Mas não tem nenhuma setinha de pullback, então não é uma entrada de compra agora. Ele só está sinalizando que estamos em uma possível tendência de alta. Então, mercado, estrutura forte de alta. Vou solicitar análise aqui da inteligência artificial. Enquanto a gente aguarda a análise, o mercado, ele tentou romper aqui e falhou, está trabalhando acima das médias.
O mais interessante ali seria aguardar uma confirmação, né? Ou pegar compras próximos aos fundos anteriores. Colocar VWAPs aqui, ó, se a gente for seguir o monitor de tendência, trabalhar com essas VWAPs de fundo para pegar um pullback na compra, ou aguarda romper. Após ele romper VWAP e RP, a gente pegaria a compra bem nesse movimento de pullback aqui, tá? Com alvo aqui em cima, nessa região de topo do dia anterior, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, peraí. Áudio US, cadê o S500? Áudio US500. Bom, ó, com base nas análises dos gráficos M15, M30 e H1, observa-se uma tendência de baixa nos tempos maiores. A formação de topos menores consecutivos e a proximidade com resistências potenciais sugerem uma potencial continuação da tendência de baixa. A análise técnica aponta para uma probabilidade de 75% de que o mercado vá realizar um pullback de baixa, favorecendo uma estratégia de venda nos pontos de resistência e gera um percentual ali bem interessante, tá? Bem interessante ali. Então, ó, aqui, a, a princípio já, se a gente habilitar a TR-Line, é provável que entre ali já nesse candle, tá? Se a gente clicar ali nesse botão de venda, mas a gente tem divergência. O monitor de tendência, ele sinaliza compra e a inteligência artificial, ela projeta ali uma tendência, uma possibilidade do momento atual ser mais vendedor. Então, o que que acontece? Nesses casos, a gente prefere proteger o capital. O melhor cenário é quando os dois se alinham. Se tem divergência ali, a gente fica quietinho, tá? Então, eu posso colocar uma condição, né? Que aí foi o que a gente comentou, de fato. Se a gente tiver que comprar, a gente trabalha com VWAP nesses fundos anteriores. Ó, posso trabalhar só com esses dois fundos anteriores. Temos essa região de Fair Value Gap, tá? Então, posso trabalhar com o Candle V aqui, beleza? Então, aqui seria uma região interessante de compra. Ou eu posso aguardar uma confirmação dessa estrutura, onde ele rompe, né? Ele vem continuando ali, ele mostra que rompeu, aguarda o pullback por cima dessa região, e após esse pullback, a gente compra por aqui. Beleza. Essa seria a minha condição de compra. Ou eu compro perto desses fundos anteriores, ou pullback na VWAP, ou eu aguardo esse rompimento e pego esse pullback ali em cima. Enquanto ele não fizer isso, eu vou respeitar a análise da inteligência artificial, porque, de fato, nós temos um order blocker aqui e o preço está respeitando essa região, tá? Então, enquanto ele não virar ali para um desses dois cenários, eu vou aguardar, tá? Vou ficar aí de fora de qualquer operação que venha a surgir. Comecei com poucos gráficos e já aumentei de novo, hein? Não tem jeito. Mauro, já pensaram em um alerta quando aparece o indicador de pullback? Seria muito útil. Interessante. Um pop-up, né?
Interessante. Ó, vamos lá. Acabou de virar aí o candle. Por enquanto, aqui no monitor não tem nada diferente, tá? Continuamos ali com aquelas leituras. Então, de maneira rápida aqui, ó, ele já até andou, né? O STCHF, para mim, ainda está no momento de venda. Então, teria cuidado ali com essa possível compra que pode surgir na VWAP do fundo anterior. Essa falha da linha do raio, eu sou muito cauteloso. Ouro. Ouro, nós temos essa falha de fundo aqui anterior, porém, a gente tem muita resistência aqui acima do preço. Eu prefiro ficar de fora, tá? Pode dar compra? Pode, mas não é aquela coisa de livro ainda. O STCAD fez um candle muito forte de baixa. Aqui ele chegou na região que estava dando sinal de compra para gente, mas aqui eu vou aguardar movimento de falha, tá? Não vou habilitar a compra agora, não. Para mim, ali é continuidade no movimento de venda após ele falhar, né, após falhar a linha do high. Normalmente, o que a gente aguarda é isso aqui, tá? Bitcoin falhou em romper a média de 34. É, tem ali um possível padrão de devolução, podendo retornar nessa média aqui, ó, junto com o candle de Fair Value Gap, tá? Então, vou guardar ali um movimento mais interessante. Deixa eu até repor as Lines, tá? Sem querer excluir ali as Lines. Então, ó, a primeira Line de compra foi compra, foi. Ó, foi no 101,850. E a outra Line foi no 101,700, tá? Esses são os dois pontos de compra sinalizados pela inteligência artificial, tá? Áudio SD, ele continua o movimento de alta. O interessante seria aguardar um pullback, mas por enquanto ali não deu sinal ainda de pullback, então ele continua ali nessa estrutura ali que ele pode vir buscar patamares mais altos, tá? O SDJPY. Pessoal, possível compra no SDJPY, tá? Para retornar ali nas médias. Scalperzinho, mas a gente tem essa falha de fundo anterior. O mercado ele chegou num ponto de suporte. E aqui, ó, a gente tem um possível N1 de compra. Uma comprinha daqui para cá. 147 pontos. 123. Então, operação ali 1 para 1, tá? Lembrando, a operação ali contra a tendência, tá? Mas a região é bem interessante. E aí a gente tem fundo anterior mínima da seção asiática, preço já apagou o alvo da venda, então eu vejo como possibilidade aí, tá? Então vou virar aqui para o manual, eu vou ajustar aqui para o que eu falei com vocês, ó. O backzinho na VWAP ali, ou média, stop atrás da mínima do candle anterior. 137, 120. Aqui ficou um pouco, deixa eu aumentar aqui para a linhagem, ficou um pouco desproporcional porque eu acabei entrando um pouco acima do ponto realmente de fato, né? O S500, ele faz um engolfo de baixa, porém nós temos as médias sustentando o preço e a estrutura aqui ainda na alta. Então, eu não vou sinalizar nada para vocês, tá? Se a gente seguir a inteligência artificial, a gente teria uma venda, tá? E se a gente seguir o monitor, o mercado está comprador, né? Então, pensando em mercado comprador, o pullback seria aqui. Então, na lógica de tudo, venda daqui para VWAP,
Chegando na VWAP, se prepara para pensar em compra. A única coisa que dá para pensar aí, mas não é nada de livro, tá? Só reagindo ali e alinhando as ferramentas, ok? Não sei se o Jean conseguiu ouvir a ideia do papá no monitor. Bitcoin foi na VWAP aqui, ó, do Candle de Fair Valley Gap, começou a sentir. Isso aí é um padrãozinho de compra bem interessante. Pegou essa negação? Muito bom. Reagiu bem, reagiu bem. Agora é só ele conseguir romper a máxima desse candle atual. Renovando o máximo ali vai ficar muito bom. Por enquanto no monitor não tem nenhum alerta ainda, tá, gente? Tô de olho aqui.
Pessoal, só lembrando, né, daqui a pouco tem abertura aí de mercado. O STCHF compra próximo candle, talvez, fechando ali acima das médias, né, engolfando ali, se a gente tiver um engolfo, ok. Teve a compra ali no N2 na VWAP, mas devido ao cenário ali, né, a compra aconteceu aqui, tendo a linha do high logo acima, não acho tão favorável. Vou aguardar mais um pouco aí. Não vejo um cenário de livro, tá, para essa compra no SDCHF. Pensando ali talvez em correlação, faz mais sentido um SDCAD, ó, foi lá embaixo, região de order block, tá querendo falhar ali, tem as linhas de TR-Line, né? Talvez o SDCAD dê essa condição melhor do que o CHF, mas não vejo assim algo de livro ainda. Mesmo ali tendo uma possível falha, eu ainda prefiro ter a cautela. O STJPY a gente já está comprado, tá? O STJPY a gente teve a falha de fundo anterior, ele já apagou o alvo, tá? Ó, apagou o alvo na VWAP do diário. Aí o STJPY dá uma continuidade na compra até VWAP ou médias, né? Ali no STJPY já estamos na operação. Ó, uma coisa que está ficando interessante, mas tem que aguardar aí para ver como vai se comportar o mercado na abertura aí, é venda no GPP, falhando a máxima da seção asiática e topo duplo anterior, e o ouro voltou num ponto de pullback projetado pela inteligência artificial, tá? Então ali fica bem interessante essas duas possíveis vendas para o próximo candle. Ó, esse CHF ele fechando acima, né, engolfando o candle anterior, daria até para trabalhar com o candle V aqui, ó. Se ele fechar engolfando esse gatilho aqui, pega um N1 de continuidade aqui. Tem um possível pullback, né? Nesse movimento aí, para ele continuar o movimento de alta. Ó, pessoal, é uma operação contra a análise da inteligência artificial. Filtro multitendência também não está legal, mas tem um possível scalper aqui na falha da seção asiática, aqui na máxima da seção asiática, uma possível venda daqui para retornar nas médias, tá? Não vou fazer, só estou mostrando. Tem essa possibilidade aí, explorando esse movimento de falha, tá bom? O SSHF, possível N1 de continuidade de movimento ali na média, ou na VWAP do candle anterior, pode ser que ocorra uma compra, tá? Vindo trabalhar com esse alvo aqui na VWAP dos topos anteriores, tá? Ou romper essa região propriamente dita, essa região de resistência, tá? Então, uma possível continuidade aí de movimento até aqui em cima. Ouro, por enquanto ainda não vou fazer a venda, mas tem, ó, o pullback na média, tá? Por que que eu não vou fazer a venda? Ele acabou de fechar rompendo aqui a linha do low,
No gráfico diário, isso sinaliza que ele falhou o rompimento da mínima do dia anterior. Então, vou ficar quietinho aqui por enquanto. Pode dar venda? Pode, mas vou aguardar um gatilhozinho, um sinal mais claro ali de venda, tá? O SDCAD. Temos a possível compra na Terraline, projetada pela inteligência artificial, possível N2 na VWAP desse fundo anterior, mas ainda vou esperar um candle positivo, tá? Prefiro ainda aguardar um candle positivo. Tendo essa visão que ele pode vir buscar VWAP do diário, eu ainda prefiro um candle positivo, tá? A inteligência artificial projetou ali, aqui agora ele está tendo uma tendência neutra, né? Ó, ali uma região de suporte, mais acima compra. Era o monitor de tendência que estava sinalizando alta, mas já virou quando fechou esse candle aqui negativo, tá? Então vamos aguardar mais um pouco. Ô, Porto, no... Ah, tornando o dia mais fácil. Excelente. Pegou a comprinha ali. Não sei, essa aqui eu não cheguei a fazer, mas excelente comprinha. Pegou o pullback ali. Coisa linda. Que esticada, hein? Nossa Senhora. E ainda a gente falou, né? Voltou na VWAP e esticou. Pagou tudo, né? Você nem viu pagar, né, Vitor? Deu nem tempo de esticar o alvo. Ah, o de SD, por enquanto, nada, aguardando o movimento de pullback. O STJPY segurou ali nas médias. E o S500 também travado. Só escutou o barulho do dinheiro caindo. Excelente. Muito bom. Esse barulhinho é bom demais. Mais alguém pegou essa do Bitcoin? Na TR-Line foi por pouco, né? Mas essa informação ali do candle de Fair Value Gap e aquilo que a gente falou, né? Desde o início. Mercado esticado assim, gente, ó. Falhou fundo, deixou o candle de Fair Value Gap, ó. Preço voltou e voa lá. Muito bom, muito bom. Pessoal, o SDJPY, né, vale uma ressalva aqui, o mercado ele já pagou o primeiro alvo, tá? Aquilo que a gente tinha mencionado sobre a compra ser daqui para média e VWAP, ele já pagou o primeiro alvo, tá? Eu entrei um pouquinho atrasado, por isso que eu estiquei para a linha da Ásia, tá? Mas vale a pena lembrar que o alvo que a gente tinha projetado para essa operação, que era daqui para cá, já pagou, tá? Então, muita atenção a isso, ele, para caso mostrar ali que quer respeitar essa região, a gente pula fora. Tá? Então aqui eu já vou proteger no 0 a 0, eu já considero uma operação vencedora, mas já vou proteger ele no 0 a 0 e vamos observar. Tá? O que que vale a pena observar? O backzinho aqui na view apto que é no anterior, ver se ele volta para renovar a máxima. Se ele chegou aqui, mostrar que não está tendo força para renovar a linha de Nova York, eu também já posso zerar a operação ali no 0 a 0. Teste máximo aceitável é ele fechar aqui, né? Fazer esse toque na máxima do que no anterior. É o que é mais interessante. Pessoal, o ouro, ele querendo fazer uma venda, por algum motivo ele acabou, eu não sei se fui eu, por algum motivo removeu as lines ali, ó. Deixa eu ver, Ctrl T. Ó, falha
obter texto do objeto removendo da lista. Ah, eu acho que aqui é filtro spread, filtro terra-eólis. Eu não entendi. Por algum motivo ele removeu ali a terra-line. Porque a gente chama terra-line bem ali, ó. Deixa eu colocar a terra-line nos pontos. Tá, mas seria uma venda aí agora, tá? Na terra-line. 2745. A gente tem uma terra-line de venda aqui, uma outra terra-line um pouco mais acima. 2745 e 2750, tá? Eu vou aguardar o fechamento desse candle aqui, da abertura de Nova York. Se esse candle fechar negativo, a gente entra vendido no próximo candle, tá bom? Eita. O STCHF, ó, já tá rompendo ali, né? O N1 ali de compra tá indo favorável. Eu não fiz aqui com vocês porque no monitor não tinha nada definido e o filtro da inteligência artificial estava abaixo dos 65%. Mas todo o cenário, né, todo o contexto que a gente falou ali, fez o pullback na VWAP e fechou engolfando, rompendo regiões interessantes. Após ele confirmar ali que ele respeitou essa região, a gente comentou que poderia dar a continuidade de movimento e está indo. Vamos se preparar aí, 11h45, talvez a gente tenha algumas entradas. Guardar aí para ver como o preço vai se comportar. As possíveis entradas que eu vejo: venda no GBP, venda no ouro, venda no Audi. Não, venda no Audi não, desculpa. Compra no S500 na continuidade de movimento. E uma mais arriscada seria uma compra no SDK. Seria muito interessante se ele fechasse engolfando, né? Se ele fechasse engolfando aí, ficaria muito bom. Mas tem que aguardar o fechamento, tá? Euro e Audi, né? O Audi e o USD, eu só corrigi porque o Audi, ele vem de um movimento também, ó. A gente fez um estudo no gráfico diário. Após ele segurar nesse fundo, ele tem grandes chances de vir buscar essa linha do Candle V que a gente colocou no gráfico diário, tá? Esse Candle V é um Candle V de força. E aí ele voltou para fazer o pullback na VWAP, e aí o cenário ideal seria ele conseguir romper essa máxima, né? Se ele fosse continuar ali aquela falha de fundo no gráfico diário. Mas no tempo maior, ele tem muita estrutura de venda. Então vamos ver aí como ele vai se comportar, tá? Mas dependendo, pelo menos um scalperzinho até as VWAPs e médias, é bem interessante, bem interessante. Eu estou aguardando, tá, pessoal? Vendeu na linha de Londres? Ah, vendeu aqui em cima, excelente. Já saiu da operação ou tá ainda, Fabrício? Tá ainda, beleza. Só ter cuidado aí, vamos ver se ele consegue perder a linha do low. Se ele não perder a linha do low, aconselho sair, tá? Se ele não perder a linha do low nos próximos candles, né? A gente está se preparando para vender também, mas com uma certa cautela, porque essa linha do low ele respeita bastante, tá? Então, como faltam 5 minutinhos aí para a virada do candle, deixa eu só dar uma escadinha aqui e já volto.
Ó, o SDCHF, o primeiro alvo pagou, hein? Alguém pegou essa do SDCHF? N1 ali de continuidade. Ó, antes da virada ali, né, do candle de 15 minutos, a gente tem um monitor dando compra no Audi. Aguardar um pouco mais aqui, para ver se ele retorna nessa região de médias e VWAP. Está querendo fazer um engolfo de baixa, que pode chegar em pontos de resistências bem forte. Então, ter cuidado aí. GBP dando compra, ele segurando bastante aqui nessa. Eu vou colocar um candle V aqui, pessoal. Se ele fechar rompendo essa máxima desse candle de força, dá para cogitar um N1 de continuidade após ele romper. Se ele ficar aqui, igual ele fechou aqui, não dá para fazer nada. Tá? Aqui eu prefiro ficar quietinho. Então, GBP sem entrada. Áudio SD, não vejo um momento tão interessante para compra. Eu ainda acredito numa venda. E o S500, boa compra ali, tá? O S500, uma possível compra aqui, ó. É perigosa, é uma boa compra, mas agora que eu vi, né? Tem a máxima da seção asiática aqui nessa região aqui onde o preço abriu. Mas eu vejo uma comprinha ali, tá? Ó, na linha de RP, VWAP do que no anterior, uma possível continuidade de movimento, tá bom? Então, o S500, ok. O STJPY. Pessoal, o STJPY, eu já estou travando a operação aqui atrás da mínima do candle atual. Se vocês quiserem realizar lucro aqui, já podem realizar, tá? Eu vou travar atrás do candle atual para ver se ele consegue esticar. Mas se ele falhar a linha de Nova York e renovar a mínima, eu pulo fora, tá? Áudio SD possível N1 na linha de Nova York, VWAP e Ásia, mas não vamos operar essa venda aqui não, tá? Vamos aguardar a compra aqui embaixo. Essa venda aqui, ela é contra o movimento, então não faz muito sentido. Pode ser observado, mas não é aquela coisa de livro, tá? Bitcoin foi embora sem a gente, não tem como a gente operar aí o Bitcoin mais. O STCAD, aquilo que eu falei com vocês, né? Aguardando o preço e pagar o que ele nos deve. Ouro. Pessoal, ouro aqui, ó, é possível nenhum de continuidade, né? A gente tem um candle ali de engolfo de baixa. Só que é o seguinte, ó, tem até a linha do low. A gente tem que ter cuidado que a região, ó, é uma região de fundo anterior, né? Não é o melhor cenário ali, é como se a gente estivesse vendendo um fundo aqui, tá bom? Não é aquela coisa de livro, mas nesse momento tudo indica que ele vai continuar o movimento de baixa. Então, se alguém tem interesse de vender, aqui seria a linha do low ali, seria um ponto até interessante para pensar numa continuidade de movimento, tá? Mas eu aconselharia reduzir a exposição aí, tá? Mãozinha leve, ele já até entrou ali, ó, um stopzinho aqui atrás dessa máxima, e a saída para mim é no PV, tá? Mas exposição reduzida, não é aquela coisa de livro, tá? O SDCHF pagou o primeiro alvo, ele pode continuar o movimento de alta, pode. Teste máximo que a gente pode observar é aqui, ó, máxima desse candle anterior, ver se ele pode tocar aqui, vai tentar romper de novo, tá? Então,
TR-Line aqui ou TR-Line na VWAP desse candle são os dois pontos de entrada para quem cogita continuar o movimento de alta, como ele já vem desenhando para a gente, tá? Ah, Lincoln, mas tem VWAP aqui. Pode dar venda? Pode até acontecer, mas ainda não é aquela coisa de livro. Vamos aguardar mais um pouquinho, porque o preço ele acabou de falhar aqui, então eu pensaria nesses pontos aqui, pensando em uma reação. Ou seja, o preço tentar romper, falhar, e aí a gente vende após essa falha desses pontos. Tá? Eu aguardaria de fato uma falha ali. Tá? GBP, por enquanto nada. GBP eu prefiro ficar quieto. É basicamente isso. O STJPY tentou renovar ali, ó, provavelmente vai tirar a gente. Vou deixar aqui na telinha do lado. Esse GBP tá danado, hein? Dá uma olhada aqui no quilômetro diário. Mercado forte na baixa. Faz esse candle engolfando todo mundo. O preço tem dificuldade em romper aquela região. Aqui, uma possível região de resistência. Os últimos 2 dias falhou mais essa região aqui. Beleza. É, o ponto de falha mais interessante era em cima. Tentou romper, falhou. A gente vê aqui uma falha de fundo. Rompeu aqui. A grande questão está sendo só esse topinho aqui, que é um ponto de falha, né? O mercado ele tem mostrado ali dificuldade de passar desse ponto. A grande questão é esse ponto de falha aqui. Ó, o STJPY, quem saiu no primeiro alvo, saiu com um lucro maior. A gente colocou ali atrás da mínima desse candle, né? Na proteção, que a gente entendeu. Tentou romper Nova York, voltou, poderia habilitar exatamente isso que aconteceu, ó. Venda para devolver esse carinha aqui. Ou até mesmo continuar a estrutura de baixa e tentar romper aqui, tá? Então, talvez no próximo candle, se ele fechar abaixo dessa VWAP aqui, N1 de continuidade, para tentar romper essa região de suporte, é onde houve a falha. Rompendo aqui suporte, ele pode retornar aqui na VWAP do diário. E aí a gente continua nessa tendência de baixa, tá bom? Quem vendeu aqui na linha de Nova York, excelente trade. O backzinho esperou um gatilho negativo, N1 de continuidade e beleza. Áudio SD a gente não fez nada. O S500, por enquanto nada.
Bitcoin nada, o SDCAD por enquanto nada, ouro a gente já está vendido, o SDCHF, ó, foi perto ali, ó, aquilo que eu falei com vocês, né? Deixa eu ver, aqui não tem histórico, aqui eu ouvi, os dois pontos de teste, máxima do que no anterior, ou VWAP. Quem pegou a compra em um desses pontos, primeiro alvo, ele tentar romper essa VWAP, se ele tentar romper essa VWAP, tem essa outra aqui em cima, mas é muito provável que ele venha buscar essa região de resistência, tá? E GBP a gente está quietinho. Ó, um que está me chamando a atenção para o candle de meio-dia é esse, o SDCAD. Ele foi bem perto da VWAP do diário, e aí, ó, a gente tem esse candle aqui, uma forte baixa, rompendo a mínima da sessão asiática. Esse outro candle, esse candle atual, ele tenta romper essa região, tem order blocker aqui, e aí ele falha. Próximo candle, possível compra, explorando essa falha de rompimento. Aí a gente alinha com o monitor de tendência. Tá? O monitor de tendência agora ele está neutro, mas antes ele estava sinalizando ali uma possível compra para a gente. Tá? Ele estava sinalizando a compra aqui na continuidade. Não teve força, rompeu forte, aqui para baixo e chegou perto aqui da VWAP do diário. O que pode estar acontecendo? Um pullbackzinho na VWAP desse topo anterior, aguardaria isso aqui, ó, possível pullback, chega nas VWAPs, e aí pode ser que ele retorne para vir romper essa VWAP do diário. Isso é uma possibilidade, ou ele simplesmente falha, busca liquidez aqui em cima, busca liquidez aqui embaixo, e agora segue o movimento que ele queria já seguir, que era talvez buscar ali patamares mais altos, tá bom? A estrutura ali estava marcando mais compra aqui de ontem para hoje, acumulaçãozinho, vamos ver, vamos esperar a virada aí. O STJPY está ficando bem interessante, hein? A gente estava comprado, senão se a gente não tivesse, se tivesse saído aqui no primeiro alvo, nem esse aqui a gente tinha vendido. O SDCHF segurou ali na VWAP, né? Ó. Pessoal, ó, vamos dar uma olhada? Surgiu novos ativos aqui. Então, áudio SD ainda não deu a sinalzinho, né, de pullback, mas mostrando força compradora. Ele voltou para fazer o pullback, então no próximo candle, linha de Nova York, possível continuidade de movimento, tá? No N1 de continuidade. É possível, vale a pena analisar, ver certinho, mas
pensando ali que já é uma estrutura que a gente está aguardando há bastante tempo, então pullbackzinho, engolfo de alta, após pullbackzinho, então possível N1 de continuidade. Próximo, NZD. Cadê o NZD? O NZD não está aqui. Então deixa eu ver o GBP. GBP, se ele fechar rompendo, né? Talvez pegar um N1 na VWAP do diário, mas aí já é mais perigoso, tá? Mas se ele fechar rompendo isso tudo aí, possível N1 de continuidade, utilizando ali o Candle V, talvez, tá? Botar o Candle V nesse candle atual e aguardar um N1 de continuidade. E por último, o S500, dando sinal de compra. Ele acabou de habilitar a TR-Line ali que a gente colocou no IRP, ok? Então ficou faltando só o NZD. Eu vou colocar o NZD no lugar do Bitcoin, já que o Bitcoin a gente não vai operar, então deixa eu trazer o NZD USD aqui para a gente dar uma olhada. Ó, NZD. O problema é que ele está na regiãozinha de topo e order block, né? Então, assim, teve a falha de fundo, rompeu. Interessante para quem vai buscar operar NZD seria colocar as VWAPs aqui no topo, nos fundos anteriores e aguardar um pullback, né? A gente sempre fala sobre isso aí. Interessante seria aguardar um pullback, tá? A região aqui, ela é delicada, mas vale a pena talvez observar também com o Candle V. Tentou romper a VWAP, né? O Candle V de Fair Value Gap. Fechou o Fair Value Gap. Ó, se ele fechar rompendo aqui a VWAP, preferencialmente acima da linha de Nova York, se ele fechar acima da linha de Nova York, pode ser que ocorra um N1 de continuidade na linha de Nova York, como está acontecendo aqui, ó, para ele continuar esse movimento de alta, tá bom? Então é basicamente isso. Então, para a gente sinalizar a sala, GBP sem entrada, não pegaria compra aí, acabou de falhar forte aquelas regiões. O SDCHF, ó, mercado querendo buscar aquela região. Ouro não fechou interessante para aquela leitura de venda que a gente estava observando, tá? Ele fez o pullback na média, fez um candle ali forte de baixa, mas foi aquilo que a gente falou. A região ela é muito delicada, como se a gente estivesse vendendo ali um rompimento de fundo. Falei para diminuir a exposição, né, no trade, porque foi meio que numa aposta, não era aquela coisa de livro. O SDCAD. O SDCAD, pessoal, deixa eu escanear a rede aqui. O SDCAD a gente tinha mencionado de uma possível compra nesse candle. Espera aí que meu gráfico travou. Ó, tem uma possível compra, mas não vejo como uma compra de livro. Tá? Ele não fechou falhando a mínima da sessão asiática. Então, vou deixar passar. Pode ser um gatilhozinho para ele continuar caindo, então vou deixar passar isso aí. Tá? Não vou comprar ainda não. Se eu tiver que pensar em algum ponto de compra, eu vou comprar após ele fazer um N2 na VWAP do diário ou trabalhar acima da mínima da sessão asiática. Tá? Aguardar ele aí vir aqui em cima, faz um N1 de continuidade, aí sim a gente pensa em uma compra aqui no Mastercard. NZD, ó, pode ocorrer aqui um N1 de compra, né? Pensando ali em seguir a tendência, mas não teve nenhum sinal de pullback. Lembrando que o melhor região ali seria essa região onde estão as médias e VWAPs dos fundos anteriores, para pensar em uma compra na continuidade. Audi USD, possível compra aqui, ó, linha de Nova York, tá? A gente tem uma possível compra ali. E o SDJPY, não dá para operar aqui agora, né? Mas o interessante seria a gente pensar em uma venda, tá? Pegar uma continuidade de movimento aqui na VWAP desse candle e continuar até a VWAP do diário. É a única coisa que dá para cogitar. Lincoln tem um fundo? Tem, mas não teve a mudança de característica ainda. Então, voltou para fazer o pullback. Isso aqui é um possível sinal de venda. Se alguém cogita entrar aqui, mesma coisa do ouro. Diminui a exposição, né? Vai diminuir seu risco por trade. Stopzinho aqui atrás do topo anterior. E alvo, primeiro alvo, VWAP do diário. Segundo alvo ali seria romper esse fundo, tá bom? Deixa eu ver aqui um para um. Como ficaria? 146.
171. Show de bola. Isso aí, tá? E o S500 voltou lá na linha de Nova York, né? Ó, pontos ali de pullback. Vamos ver se ele nega e volta a subir aí, tá? Então, pessoal, basicamente isso. A gente vai ficando por aqui e amanhã a gente volta com tudo. Um grande abraço e até mais ver.